Estamos recebendo o Jaison Oliveira da Silva. Ele é o representante dos professores aqui de Lajeado, vai falar em nome dos professores aqui da nossa região, porque hoje é o dia do professor. E o Jaison está à frente do Sindicato dos Professores Municipais de Lajeado desde o mês de agosto. Tínhamos a Rita de Cássia, que acabou deixando aqui a região, saiu do Vale do Taquari, está em outra região agora, até foi para fora do estado. E o Jaison, que estava na diretoria, acabou assumindo essa incumbência. Já teve uma eleição para o próximo mandato, ele foi eleito também, a única chapa que estava inscrita, portanto, termina a gestão atual agora nesse ano de 2024 e em 1º de janeiro de 2025 já assume por mais 4 anos como presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Lajeado. Para falar em nome da categoria, para falar da importância do professor, das dificuldades, do que está mudando aí com a vinda da tecnologia cada vez mais forte para a sala de aula também, mas falar da realidade aqui no município de Lajeado, que tem agora uma nova gestora a partir de janeiro, né? Vai ser a Gláucia Schumacher, que hoje é vice-prefeita, assumindo no lugar do Marcelo Calmo. E aí sempre tem reivindicações, necessidades. Bem-vindo aqui à nossa programação. Parabéns em teu nome a todos os professores. Jaison Oliveira da Silva. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Agradeço muito o convite. Essa é uma data muito especial para todos nós aqui, né, professores. Então já aproveito para deixar aqui também esse parabéns a todos os professores da nossa rede municipal, né? Hoje nós temos aí quase 1.000 já, quase chegando à cifra de 1.000 professores na rede municipal. Então, parabéns a todos pelo dia. Jaison, o que a gente pode falar dessa... Você assumindo a presidência, né, do sindicato, depois a gente entra um pouco mais nos assuntos aí envolvendo a categoria, foi recente, agora no mês de agosto. Ricardo falava, né, Rita de Cássia foi para uma outra região. Como que se deu esse processo e como é que está sendo esse trabalho à frente do sindicato também? Tem sido um trabalho muito recompensador, assim, eu busquei a questão do sindicato e trabalhar com a Rita nesses anos todos que ela esteve à frente. Foi muito bom, foi um grande aprendizado, né? A Rita é uma pessoa de uma grande capacidade, de uma formação intelectual, né, muito completa. Então, assim, eu tive a oportunidade de aprender bastante com ela ao longo desse processo e o trabalho foi muito difícil, o trabalho dessa gestão, né? Eu estou completando essa gestão dela e foi um trabalho muito difícil, porque realmente a nossa gestão encontrou o sindicato num estado muito difícil, né? Um estado com dívidas, uma situação em que nós não tínhamos basicamente força para lutar pelo interesse do professor. Até porque antes, né, a gestão anterior era uma pessoa que estava era parte, inclusive partidária do governo que estava então o governo do Marcelo. Então, assim, fica difícil quando um sindicato ele está no mesmo lado político, inclusive de filiação política, de um governo que está estabelecido. Fica difícil você ter essa interlocução, né? Você ter uma interlocução mais combativa. Então, associado a isso, a gente teve essas situações e foi bastante difícil para a gente. Hoje a gente pode dizer, eu assumi o sindicato com uma situação financeira extremamente tranquila, com as contas todas em dia, não há mais atrasos, não há mais absolutamente nenhum desses problemas que havia quando a gente chegou, né? Quando a nossa gestão, quando a Rita encontrou o sindicato, que havia um caos administrativo no sindicato, né? Um caos de gestão, não havia gestão no sindicato. Ela estava há quanto tempo à frente? A Rita? 3 anos e meio agora. Ela completou 3 anos e meio em agosto, né? Quando ela saiu então aqui da rede municipal de Lajeado. E aí eu assumi agora em agosto. Ela, né, passou no concurso federal, né? Ela passou no concurso federal, isso, aqui na rede do Ibirubá, aqui na rede do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, né? E então eu assumi com muito orgulho por ter feito parte dessa gestão, né? Por ter feito parte dessa diretoria, por ter visto esse processo todo, né? E reerguido essa luta, não só o sindicato em si como uma estrutura, mas também de ter dado um novo fôlego, como ela fez, para a luta dos professores. Que eu acho que isso é um tema muito importante para hoje, a reflexão do Dia do Professor, né? A luta que nós temos e que ela é sempre, né? Ela é todos os dias, ela é constante no nosso país, a luta pela nossa carreira. Qual é a realidade hoje do professor? E se der para falar, eu sei que você trabalha apenas na rede municipal de Lajeado, tem professor que trabalha na rede municipal, na rede estadual, ou na rede privada e também na rede municipal, enfim. Sim. Mas o que dá para falar hoje? Porque certamente os professores, né, conversam das diferentes realidades também, né, de outros municípios. Fale um pouco desse atual cenário que vocês estão vivendo, porque a gente vai pegar, sei lá, dos nossos avós, bisavós, pessoas que
que enfrentaram se ajoelhar no milho na frente da sala de aula. E hoje em dia vocês estão pegando uma realidade de tablet, de celular, de crianças que têm menos de 10 anos que estão ali, que sabem muitas vezes mais do que um adulto mexendo nessa tecnologia. Uhum. É verdade, hoje a escola é tecnológica hoje, né? Eu hoje estou na rede municipal de Lajeado, mas eu já tive em todas as redes, já tive na rede federal, já tive na rede estadual, já estive na rede particular, já estive na universidade, como professor também durante um tempo. Então, assim, a realidade hoje ela é muito diferente. A gente está vendo as escolas muito mais tecnológicas. Em Lajeado, as nossas escolas, felizmente, elas têm essa realidade, elas têm essa infraestrutura tecnológica. Mas, ao mesmo tempo, essa tecnologia tem trazido alguns desafios para o professor. Especialmente, eu diria, mais hoje, dentro do ensino fundamental, que a gente, na nossa rede trabalha até o ensino fundamental 2, né? A gente trabalha até as turmas de 9º ano, e vendo principalmente para esse ensino fundamental 2, essas turmas de 5º, 6º até o 9º ano, sobretudo de 6º ao 9º ano, né? A gente vê muita dificuldade com a questão hoje do uso da tecnologia por parte dos adolescentes, o celular na sala de aula, ele é um desafio para o professor, é uma ferramenta muito completa, pode ser utilizada para fins benéficos, mas a gente vê o que hoje se carece de regulamentação. Eu acho que é por isso que está se discutindo muito isso até em nível federal, né? Porque muitos países estão dando um passo para trás em relação a isso, né? Proibindo o uso do celular, e inclusive trocando tecnologias que até 4 ou 5 anos atrás se achava que seria a grande revolução dentro da escola, por exemplo, o tablet, né? O uso de tablet para substituir livro, e que hoje os países estão dando um passo atrás. Países do topo da educação, Finlândia, Noruega, países que tentaram fazer esse movimento de transição, e hoje eles percebem que o livro físico precisa retornar. Então tem países que estão voltando ao livro físico, estão voltando aos meios mais analógicos e deixando um pouco de lado o digital, porque eles estão vendo que isso está trazendo quedas nos índices, enfim, né? Então a tecnologia ela é um desafio, a gente tem que aprender a lidar com ela, mas ao mesmo tempo também tem que entender os malefícios que pode causar, né? E a gente vê que o uso generalizado do celular hoje tem sido um grande desafio dos professores. E esses desafios, aprender a lidar, é mais na questão do aluno não estar prestando na aula e estar ali no celular fazendo uma outra atividade, ou de repente algumas metodologias que o professor quer ensinar, ele já tem primeiro ali no celular, já pesquisa. O que é esse desafio assim no dia a dia? O desafio maior, eu acho que é um desafio para todos nós que estamos com a tecnologia, do celular, é a questão do foco. Né? Porque o aluno, logicamente, nós estamos pegando agora já uma geração de alunos que já nasceu dentro desse ambiente digital, e a maioria deles já nasceu com celulares muito próximos deles, né? E o smartphone ele foi uma grande revolução. Então ele traz para o aluno a possibilidade de uma conexão instantânea ali dentro da sala de aula para elementos que são muito mais atrativos do que a aula no sentido mais tradicional, né? É muito mais atrativo de você assistir vídeos, você ali, de repente, pesquisar jogos, estar ali envolvido com coisas que são do universo deles, da música, né, enfim, do que tu tá ali prestando atenção, às vezes, num conteúdo e que para eles soa como algo um pouco, talvez, às vezes, até ultrapassado, algo que, né, não corresponde, talvez, à realidade direta deles, de sala de vida, né, de cotidiano. Então, eu acredito que é muito difícil essa competição que se estabelece hoje. A gente vê muito isso, assim, uma certa competição entre o tecnológico, o celular ali, né, na mão do aluno, e o professor tentando buscar atenção. E isso não está sendo fácil de resolver. Eu acho que todas as escolas estão tentando utilizar métodos, criando regramentos, às vezes um pouco mais rigorosos, às vezes um pouco menos, mas bem difícil de resolver esse problema, sabe? Fora a questão celular, como é que você vê hoje a situação do professor aqui na nossa região, professor do ensino, do próprio aluno também? Sim, sim. Nós temos uma rede hoje bem grande aqui em Lajeado, né? Eu estava até comentando antes, assim, a gente tem feito algumas pesquisas a respeito disso para ver como é que está realmente a situação do professor. E é claro que a gente passou por muitas coisas difíceis nos últimos anos. A gente teve a pandemia, né? Que foi um processo muito difícil para o professor, muito doloroso. Foi um processo para os alunos, né, que trouxe defasagens que até hoje nós estamos tentando eliminar e que está sendo muito difícil. Então o professor, ele acho que não teve, a gente pensando aí na história recente do Brasil, tantos desafios como ele está tendo hoje.
E sempre que se fala em professor, se fala em carreira, logo já vem a questão salarial, né? É impressionante. Hoje eu li várias análises, vários textos falando sobre o dia do professor e nenhuma delas se eximiu de falar sobre isso. Todas mencionaram, o professor no Brasil ele é mal remunerado. E essa é uma realidade, de fato ela é uma realidade, né? Tanto o professor de escola pública quanto o professor de escola privada, eu acredito que isso não tem distinção hoje, analisando os índices. Infelizmente a nossa profissão ainda carece dessa questão, né? A gente precisa avançar muito nisso ainda. Se a gente for fazer um comparativo hoje entre a profissão de professor, que é uma profissão de nível superior, naturalmente, com outras profissões de nível superior, em alguns casos a gente chega a ficar entre 20% a 30% abaixo do padrão remuneratório de outras profissões. E se tu parar para pensar no trabalho que o professor realiza, é muito difícil a gente aceitar que isso seja justo, né? Diante das dificuldades que nós enfrentamos. A gente sabe que todas as outras profissões enfrentam grandes dificuldades também. A área da saúde enfrentou dificuldades na pandemia, a gente sabe, tem, né, grandes dificuldades. Mas o professor está hoje diante de um grande desafio, que é trabalhar com essas questões tecnológicas, que é fazer essa transição geracional, entender isso. Gerações que modificam-se muito mais rapidamente do que nas gerações anteriores. Então a gente vê a mudança por parte dos alunos do ponto de vista de comportamento. A gente vê hoje as questões da inclusão com as quais os professores têm que trabalhar e estão buscando se formar para isso, né? Estão buscando se aperfeiçoar para isso. Então as exigências em cima do professor são muito grandes, mas o que a gente vê, infelizmente, ainda é pouca ação no sentido de valorização dessa profissão. E quando eu falo valorização, eu faço valorização de carreira, né? O ano passado a gente fez a luta pelo nosso plano de carreira e até agora a gente, infelizmente, ainda não conseguiu ter assim, em mãos esse plano ou pelo menos poder ter algo assim, mais concreto nesse sentido. A gente fez várias reivindicações e muitas delas nem estão atreladas diretamente à questão financeira, né? Muitas delas nem têm ali impacto, digamos assim, orçamentário. Mas ainda assim são coisas que ajudariam a qualidade de vida do professor, por exemplo. Né? Aqui Lajeado paga o piso, paga acima do piso até, né? Lajeado paga um pouquinho acima do piso hoje. Hoje tem um piso nacional, né? Tem um piso essa nacional. foi uma polêmica até um tempo atrás, né? Isso, o piso hoje está em 2.290 para 20 horas, 4.580 para 40 horas. Lajeado paga no nível 1, que é o primeiro dos 5, né? Isso. Níveis 2.320, então R$30 acima do piso. O que vocês estão pensando daqui para frente, já porque começa uma nova gestão? Sei que a Gláucia Schumacher, até na condição de candidata no ano passado, já procurou a categoria, já falou com vocês. O que vocês passaram para ela, o que esperam de melhorias? Bom, assim, a gente espera que continuemos assim um diálogo bastante direto, como a gente tem tido, né? Temos tido um excelente diálogo com a secretária Adriana, uma pessoa muito competente, tem uma equipe muito competente na Secretaria de Educação, a gente tem um canal muito aberto também com a secretária de Administração. Então, assim, a gente agradece muito sempre por isso. Eu acho que essa é a ideia de pensar a relação entre o sindicato e a governança, né? É uma ideia de diálogo. E é isso que a gente quer continuar mantendo. Logicamente, nós temos nossas posições, nós temos nossas reivindicações. Mas a gente gostaria sempre de pensar na continuidade desse diálogo, né? Que seja um diálogo sempre aberto, que a gente tenha empatia para entender as necessidades do lado um do outro. E que a gente tenha, de fato, uma política de valorização do professor. Isso é uma grande preocupação que nós temos hoje, sabe? Porque nos últimos anos a gente entende que houve várias situações que acabaram criando entraves para uma valorização mais direta do professor. É a questão da pandemia, que teve leis federais, foi a questão agora mais recente das enchentes, dos custos que isso está tendo para a sociedade e tudo mais. Mas a gente entende também que é importantíssimo a gente ter um plano de valorização. E nos últimos 6 a 7 anos, se a gente somar todos os aumentos que a gente teve e somar a inflação, a gente vai ver que praticamente empata. Então a gente teve reposição inflacionária. Enquanto em 2018, Lajeado tinha um patamar de remuneração que era 40%, 50% acima do piso, hoje nós estamos empatados no piso. E eu acho que uma cidade do porte de Lajeado, com o orçamento que Lajeado tem, com a estrutura que Lajeado tem, poderia estar oferecendo mais e até deveria. Porque nós estamos tendo já hoje a dificuldade de encontrar profissionais. Isso eu ia lhe questionar. Tem novos profissionais, pessoas interessadas, diante de todo esse contexto, né? A questão da remuneração, os desafios, a questão tecnológica. Como é que vocês vê essa renovação também do quadro de profissionais? Isso tem sido muito complexo, sabe, Gabriela? Porque as licenciaturas estão cada vez mais diminutas e migrando para os polos de EAD. O nível de conclusão de curso das pessoas que buscam licenciatura está diminuindo.
O nível de interessados entre os jovens reduziu drasticamente. Então, assim, a gente não está tendo, de fato, reposição na nossa categoria, na nossa classe docente, né? Na nossa profissão. Então, o que nós vamos ter lá na frente? Hoje a gente já enxerga em Lajeado, isso que eu falei está ligado a essa mesma questão. Nós temos 6 anos aí de reposições que não nos deram, de fato, um patamar de remuneração competitivo. A gente pode dizer hoje, Lajeado tem um patamar bom de remuneração. Se a gente comparar com todo o país, a gente tem uma média razoável, estando dentro do piso, considerando que muitos municípios não pagam piso, né? Mas nesse aspecto vai precisar que seja competitivo, porque tu vai ter que atrair profissionais. Vai ter que atrair pessoas que vão vir para Lajeado em busca de um salário melhor do que o que eles têm em outros lugares. Se Lajeado continua pagando parecido com o que pagam cidades pequenas, né, em que as pessoas já estão lá, já tem um custo de vida menor, é lógico que as pessoas não vão querer vir para Lajeado, né? Então eu acho que isso já está batendo, né? Isso já está aparecendo. A gente vê a cada ano que passa nos últimos anos mais dificuldade da Secretaria de Educação de fechar o quadro. A gente não consegue começar mais um ano letivo com um quadro todo fechado de professores. Existe uma rotatividade muito grande, porque as pessoas vão buscando outras oportunidades, outras coisas melhores, enfim, vão buscando outras redes ou vão buscando outras cidades, né? E isso é uma coisa muito preocupante hoje para nós. A gente se preocupa bastante com isso. Eu acho que acredito que a governança está pensando nisso também, né, com certeza. E essa é uma grande dificuldade. Muito bem. Jaison Oliveira da Silva, novo presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Lajeado. Obrigado por tua presença aqui. Mais uma vez, parabéns aí pela data. E esperamos sempre condições melhores para os professores que merecem. Eu que agradeço muito por esse convite, né? A oportunidade de estar aqui, conhecendo vocês pessoalmente também. A gente acompanha pelo rádio. E agora conhecendo-os pessoalmente. Muito obrigado.